Então, pessoal, a gente já viu que o livro foi publicado em 1865, que é um período pós-independência, não é imediatamente após a independência, mas é depois, né? Tem um delay aí. E que tem a ver com um projeto justamente de criação de um passado, né? Então, ele vai resgatar um passado, por isso que fala do índio, porque, veja, no século XIX, a gente já não tinha isso, essa presença do índio, os estrangeiros vindo ali, essa briga não era tão forte, a gente já tinha uma época que é bastante urbanizado. Então, a gente tem essa civilização é bastante diferente. Então, quer dizer, por que a gente tem esse resgate do passado? A história a gente vai falar depois, mas se passa mais ou menos em 1600, então no começo de 1600. Então, quando o Brasil ainda já tinha sido descoberto, né, mas ainda estava ali naquela questão da colonização, aquela disputa com os índios, alianças e brigas, né? Então, brigas com algumas tribos, disputa com algumas tribos e alianças com outras. E o que a gente tem é uma época bem posterior retomando esse passado. Por quê? Por causa dessa questão de retomar um passado mítico, essa proposta de conhecer a origem, de conhecer de onde viemos, de falar sobre a formação do Brasil. Então, tem a ver, sim, com o contexto histórico. No caso dessa obra, é importante a gente conhecer tanto a proposta quanto o contexto histórico, para a gente saber, né, por que que Alencar resolveu falar do passado, porque, veja, olha que passado. Nós aqui, século XXI, estudando um texto do século XIX que fala do século XVII. Então, quer dizer, o passado que não nos larga. Então, por que isso, né? Para a gente ver essa importância da formação do Brasil, da identidade do Brasil. E a gente vai ler alguns trechos para entender algumas características que nós já comentamos, enquanto eu falei o resumo, eu fui comentando várias, mas é legal a gente ler e ver como é que Alencar faz isso na prática, como é que a gente pode perceber isso, tá bom? Qual é a relação tanto com esse projeto de literatura nacional, também a relação com a escola literária e o romantismo. E a primeira característica que eu ressaltei é a idealização. Não sei se foi a primeira, mas tanto faz, se não foi, vai ser agora. É o fato do índio ser colocado como herói, né? O índio é aquele que é idealizado, aquele que é perfeito, não só o índio, mas também a natureza. Então, a natureza é muito linda, é muito sublime, e o índio também é sublime. Como é que a gente percebe que o índio tem essa característica? Tem um pedaço aqui do texto, no capítulo 5, os capítulos são bem curtinhos, tá bom? Não vou ler inteiro, só para avisar que é curtinho. No capítulo 5, vai estar falando do Andira, e Andira diz assim: Andira, o velho Andira, como assim? Andira que fala assim, porque lá os índios, eles se autorreferiam. Então, eles falavam, por exemplo, assim, Giane está com fome. Giane agora vai falar sobre análises. Então, aquele negócio de mim fazer, né, vem aí do Alencar, que escreveu isso. Então, Andira, o velho Andira, bebeu mais sangue na guerra do que já beberam Calmim nas festas de Tupã. Todos quantos guerreiros alumia agora a luz de seus olhos. Ele viu mais combates em sua vida do que luas lhe despiram a fronte. Quanto crânio de potiguar escalpelou sua mão implacável antes que o tempo lhe arrancasse o primeiro cabelo? E o velho Andira nunca temeu que o inimigo pisasse a terra de seus pais, mas alegrava-se quando ele vinha e sentia com o faro da guerra a juventude renascer no corpo decrépito, como a árvore seca renasce com o sopro do inverno. E daí ele vai contando, então, como que essa figura é corajosa, né? Como que alguém que renasce, que em vez de ficar bravo, nervoso, tenso, quando vê o povo inimigo, ele fala, não, é mais uma chance de eu mostrar que eu sou bom, mais uma chance de encarar, de matar o inimigo. Então, a gente vai ver essa idealização, essa coragem, né? Esse povo que vai lá, luta, dá a vida pelo seu próprio povo. Em outro momento, na verdade, bem no comecinho do romance, que é muito legal, a gente tem a descrição da Iracema. Então, a gente tem quem é essa Iracema, né? Está no capítulo 2, depois vocês vão saber por que não está no 1. O 2 diz assim: Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati é uma abelha? Não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então, quer dizer, o que a gente tem aqui, né? Uma Iracema toda idealizada, ela também é toda perfeita. E além dela ser toda perfeita, a gente percebe aqui que tem vários recursos de linguagem. Então, a gente tem, vou colocar os recursos de linguagem aqui. A gente tem, por exemplo, uma descrição que é física e psicológica. Então, a descrição física vai falar no cabelo dela, dessa cor. Mas também a gente tem aí que ela é doce, né? Iracema é doce. Então, essa não é uma característica física, né? Uma característica afetiva. E se vocês perceberem, ela é sempre construída pela relação com a natureza. Então, não é assim, Iracema é doce, Iracema é rápida, Iracema é bonita. Olha só, Iracema é virgem dos lábios de mel, o cabelo é mais negro que a asa da graúna, o seu talhe é mais longo que o da palmeira, ela é mais doce do que o favo da jati, que é o mel de uma abelha.
A baunilha recendia no bosque, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Quer dizer, o hálito dela, que comia peixe ali, que comia aquelas coisas naturebas, que não escovava o dente, né? Na época não tinha isso, até hoje em dia muitos índios não têm ainda. Ela tinha mesmo assim um hálito muito melhor do que o hálito até de aromas gostosos da natureza. Então, quer dizer, a natureza que ela é tida como boa, como maravilhosa, de novo a idealização não só da Índia, mas também da natureza, mas a gente tem o índio como sublime, o índio que é ainda melhor do que a natureza. Então, a idealização do índio, a idealização da natureza, o índio é corajoso, o índio é perfeito, o índio dá a sua vida. E a gente tem a natureza como sublime, então a questão da valorização, a questão do culto à natureza, que era uma característica romântica, a culto, a valorização, como vocês preferirem, se tiver culto que é mais curto, e a natureza também na composição da personagem, né? O uso da natureza na descrição da personagem. A Iracema ela é composta toda em comparação com a natureza. Certo? E aí a gente tem essa continuidade aí do que vai acontecendo. E o que acontece aqui? Vou ler mais um trechinho. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe os ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras vezes remexe o uru da palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios de crautá, as agulhas da jussara com que tece a rede e as tintas de que matiza o algodão. Então ela tem uma companheira e uma amiga, né, uma ave, que está sempre com ela e que grita, não vou imitar, mas ela grita de modo aparentemente estridente, porque é uma ave, né, Iracema, Iracema. Então você tem aí a relação harmoniosa com a natureza. E eu li essa parte só para poder ler a próxima, que é uma frase só que diz assim: o rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Sesta é o horário depois do almoço que a galera dorme. Rumor suspeito quebra a doce harmonia. A gente tem aqui uma descrição literal. Então, Iracema estava ali, sendo feliz na natureza, vivendo em harmonia com a natureza. Então, a natureza em homem em harmonia. Harmonia com o homem, com o ser humano, né? No caso aqui com a mulher, porque era Iracema, homem no sentido de ser humano. E daí, enquanto a Iracema estava lá sendo feliz, algo quebra a doce harmonia. O que quebra é justamente o Martim. Aqui está no começo do romance, eu estou lendo aquela cena para vocês em que ele chega e ela acha que ele é um espírito do mal e vai atacar ele. Então, o que a gente vê? Apesar de ser literal, essa quebra da doce harmonia, porque ela estava lá tranquila, de repente ela fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, é literal. A gente, depois de fazer a leitura alegórica, né, depois de ter lido todo o livro, a gente começa a ler de novo, porque a gente lê 2 vezes, para refletir. E daí você começa a perceber se aqui, quando eu tenho essa quebra da doce harmonia, eu também não tenho já uma metáfora, já uma leitura no segundo plano. Que quer dizer, um índio vivia ali super bem com a natureza. Para ele estava tranquilo, ele tinha lá briga com as tribos deles, mas eles se entendiam. Cada um lá no seu quadrado, cada um tentando manter o seu território, se matando, mas quem quebra a harmonia entre homem e natureza é o estrangeiro. No caso aqui é o Martim, que como eu disse pode ser uma metáfora, uma alegoria de todo esse povo estrangeiro que vem e estraga essa relação, né, que vem para explorar tanto os povos quanto explorar a natureza, né, que estraga a natureza, que leva lá árvores, que corta árvores, que queima, enfim, que faz um monte de coisa ruim. Então a gente tem também as metáforas, a gente já viu da alegoria, né, mas como recurso linguístico, também as metáforas que aparecem aqui. Vou escrever para vocês não esquecerem que nós estamos falando da recursos linguísticos, né?